Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre os seres vivos e nada melhor do que estar aonde? Na natureza, aonde tudo é ser vivo. Então aqui ó, estamos com a planta, isso aqui é uma mexeriqueira, tá? Onde tem até algumas mexericas aqui ó, e ela é um ser vivo. Ela é um ser vivo porque ela nasceu, cresceu e se desenvolveu. E futuramente ela pode vir a morrer. Então ela é um ser vivo. Este daqui é o Black. É o nosso gatinho de estimação. Ele nasceu, cresceu, ele está com 3 anos. Ele é um ser vivo que precisa de carinho, de atenção. Ele precisa também de alimentação, porque ele depende de um outro ser para se alimentar, tá? Então este daqui vocês estão conhecendo o nosso gatinho de estimação. Ele adora um carinho, ele é todo manhoso. Eu acredito que muitos de vocês também têm um gatinho, ou um cachorrinho, ou um coelhinho, algum animalzinho de estimação. Este daqui é o Black. Prazer, primeiro ano. Essa tulipa é um ser vivo. Ela depende de água, de luz e de alimento que ela mesma produz, chamado glicose. Ela nasceu, se desenvolveu, cresceu e agora ela está morrendo. Como vocês podem ver, algumas flores já estão sem pétalas, estão caindo as pétalas. Então, isso daqui também é uma característica do ser vivo. Todos os seres vivos nascem, crescem, envelhecem e morrem. No caso aqui da tulipa, ela está chegando ao fim. E através das suas sementes, elas poderão reproduzir novamente a mesma flor. Legal, né? Aqui na página 17, 1 e o 7, nós vamos ver a respeito das características dos seres vivos. O que eles têm em comum ou diferente um do outro, tá? Aqui no rabinho do leão, vocês vão colocar a data do dia. Hoje é dia 6/5/2020, 6/5, mês de maio. Nós mudamos o mês agora, mudamos para o mês de maio. Então, ficou 6/5/2020. Aqui embaixo está escrito assim: os seres vivos têm certas características em comum. Observe algumas delas. Então, alguns seres vivos têm algumas características em comum. Por quê? Todo ser vivo, ele nasce, ele cresce, ele reproduz e morre, né? Aqui, o primeiro ser vivo que a gente vai ver agora é uma serpente, é uma cobra, tá? Então, aqui, ó, os seres vivos se movimentam. Então, aqui é uma serpente se rastejando, uma cobra se rastejando, tá bom? Depois, nós temos aqui outro ser vivo, que é o quê? Uma gata e seus filhotes. Aqui tá dizendo que os seres vivos se reproduzem. Olha quanto filhote ela tem aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5 filhotes. Eu tô contando 5 filhotes aqui. Então, olha só, o ser vivo se reproduzindo. Ela nasceu, cresceu, reproduziu. É o normal de todo ser vivo, tá? Depois, esse daqui são os girassóis, que se movem na direção da luz do sol, né? Conforme o vento. Então, é um ser vivo porque é uma planta. E toda planta é um ser vivo, que ela nasce, ela cresce, se reproduz e morre, né? E depois nós temos o quê?
temos uma ave alimentando os seus filhotes, tá? Então, a ave nasceu, cresceu, reproduziu seu filhote, tá bom? Então, ela também é um ser vivo. Eles precisam alimentar o seu filhote, precisam se alimentar e alimentar o seu filhote, tá? Tanto a cobra, quanto o gato, quanto a ave, quanto os girassóis, todos são seres vivos, ok? Mas nessas imagens também mostram o que não é ser vivo. Aqui, onde a cobra está rastejando, aqui a areia, o chão, é ser vivo? Não é ser vivo. Aqui aonde tá os gatinhos, aonde estão os gatinhos aqui, a caixa onde eles estão não é um ser vivo, é feito de papelão. Aqui o forro, que é um pano, eu acredito um tecido, também não é um ser vivo, tá? Porque ele não nasceu, ele não cresceu, ele não reproduziu nada. Então, ele não é um ser vivo. Então, nem a terra aqui não é um ser vivo. O céu não é um ser vivo, é um ser da natureza, tá bom? A água não é um ser vivo, é um ser da natureza. É um elemento, na verdade, da natureza, tá bom? O ninho dos passarinhos, também eles pegaram lá nas árvores, né? Alguns gravetos e fizeram os gravetos que já estavam secos e fizeram um ninho. Então, o ninho do passarinho também não é um ser vivo, ok? Na página 18, 1.8, também fala a respeito de alguns outros exemplos de seres vivos, como eles se alimentam e como se desenvolvem. Aqui em cima está o quê? Está um sapo, chamado sapo cururu, se alimentando de inseto. Olha lá na boca dele um inseto, tá? Então, seres vivos se alimentam. Então, o sapo cururu está se alimentando de um inseto. Aqui do lado tem uma arara que está se alimentando de fruta, tá bom? E aqui embaixo eu tenho uma planta, o feijão. Ele está se desenvolvendo. Ele foi plantado, ele nasceu, germinou e se desenvolveu, tá? Ele se desenvolveu através do quê? Da energia solar, através da água, do gás carbônico que existe no ar, e ele fez tudo isso virar o quê? Um alimento para ele, chamado açúcar, chamado glicose, na verdade, que é um tipo de açúcar. E ele depois se reproduziu, se desenvolveu. Aqui embaixo é o desenvolvimento de uma borboleta, tá? Então, aqui ela ainda é lagarta, depois vira pupa e depois vira borboleta, tá bom? Agora, aqui na página 19, nós temos as atividades. Lá na número 1, aqui em cima, está dizendo assim: localize no diagrama o nome dos seres vivos que estão no quadro, tá? Dos seres vivos que a gente viu nas páginas anteriores, nas páginas 17 e 18, tá bom? Que foi a serpente, que foi a cobra, né? A serpente, o girassol, a ave, gata, arara, sapo, feijão e borboleta. Esses são os animais, os seres vivos que vimos nas páginas anteriores: serpente, girassol, ave, gata, arara, sapo, feijão e borboleta. Então, esses seres vivos, vocês vão achar ele aqui
nesse caça-palavra, nesse diagrama, tá bom? Então, vocês podem procurar aqui, ó, serpente, começa com S. Então, vocês vão vendo qual que é a próxima letrinha e vão tentando achar aqui no diagrama, ok? A minha dica para esse número 1 é que cada nome dos seres vivos está em uma linha. Então, você precisa achar, tá bom? A número 2 tá escrito assim: em uma folha, à parte, desenhe um ser vivo e um ser não vivo. Esse daqui vocês já fizeram com a professora de artes na aula anterior, que foi referente a ser vivo e não vivo. Então, esse daqui a gente pode pular porque vocês fizeram na aula anterior com a professora de artes. Na página 20, está falando a respeito de coleções. Coleções, colecionar algo que você goste, algo que você goste muito. Como aqui fala, colecionar figurinhas, selos, pedras, conchas, entre outros elementos, pode ser uma atividade muito divertida. Então, você tem que fazer algo que você gosta de colecionar. Você já fez alguma coleção? Converse com os colegas e o professor. Tem gente meninas, né, que tem coleção de Barbie, tem coleção de figurinhas. Meninos também tem coleção de figurinhas, coleção de carrinhos da Hot Wheels. Isso depende do que você gosta, né? Se você gosta desse tipo de coleção, que seria aqui de figurinhas, selos, pedras e conchas, também seria algo muito divertido, tá? Depois, como a gente já viu no vídeo anterior, aonde diz a respeito de uma parte de coleções de pedras. Como a gente viu no anterior, os tipos e formatos de pedra, tem gente que gosta de colecionar pedras, como a Júlia e a Ana. Aqui na atividade número 1, está dizendo assim: observe as coleções de Ana e Júlia e conte quantas pedras cada uma tem. Em seguida, registre essa quantidade. Então, essa daqui são as pedras da Ana. E essas aqui são as pedras da Júlia. Vocês vão contar as pedras da Ana e vai colocar o resultado aqui. Depois vão contar as pedras da Júlia e vão colocar aqui quanto deu de pedra de cada uma delas, tá? As pedras da Ana e as pedras da Júlia. Então, você coloca a quantidade de cada uma aqui. Depois que você fez isso, você vai lá para o número 2. E tá dizendo assim, na número 2 tem uma perguntinha. Quem tem a coleção com mais pedras? Aí você vai colocar um nome. Ou vai ser a Ana ou vai ser a Júlia. Você vai colocar o nome aqui, ó, da menina que tem mais pedras, tá bom? Que a coleção dela é maior, ok? Aqui na página 21, no exercício 3, está dizendo assim: desenhe quantas pedras faltam para que a Júlia tenha a mesma quantidade de Ana. Então, aqui vocês vão desenhar a quantidade que falta para a Júlia ter a mesma quantidade que a Ana de pedras, tá bom? Você vai desenhar as pedras aqui, para que a Júlia fique com a mesma quantidade que a Ana de pedras. Na número 4, está dizendo assim: Ana dará 5 pedras de sua coleção para a Júlia. Contorne essa quantidade e registre quantas pedras ficarão com Ana. Então, aqui está dizendo que é para você contornar quantas pedras? 5 pedras. Ana dará 5 pedras de sua coleção para a Júlia. Contorne essa quantidade
e registre quantas pedras ficarão com Ana. Então, vocês vão contornar 5 pedras e o que sobrar, vocês vão colocar aqui, que é a quantidade que a Ana vai ficar, tá bom? Então, Ana ficará com pararam, pararam, pedras. Então, vocês vão contornar 5, e o que sobrar é o que a Ana vai ficar. Daí, vocês vão colocar aqui, ok? Depois, na número 5, complete a imagem desenhando as pedras que Júlia receberá de Ana. Complete a imagem desenhando as pedras que Júlia receberá de Ana. Depois, escreva a quantidade que Júlia terá. Depois, escreva a quantidade que Júlia terá. Então, depois que você completar a imagem com as pedras da Júlia, você vai colocar aqui quantas pedras que a Júlia terá no final, ok? Então, vocês vão desenhar aqui as pedras que Júlia receberá de Ana. Lembra que teve uma quantidade aqui no exercício anterior, que ela contornou aqui, que ela vai passar para a Júlia. Então, você vai desenhar aqui e vai ver com quantas pedras a Júlia vai ficar. Essas aqui e mais as que você vai desenhar. Você vai colocar aqui, ok? Aqui na página 22, no Em Casa, no exercício 1, está assim: compare a quantidade de selos das duas coleções e responda ao que se pede. Então, aqui eu tenho uma coleção, a coleção número 1 de selos, de diferentes selos, e na coleção 2 também. Então, você tem que observar a quantidade de selos que tem aqui e a quantidade de selos que tem aqui. E para responder a letrinha A, B e C, ok? Então, lá na A está assim: há quantos selos na coleção 1? Está perguntando quantos selos tem aqui na coleção 1. Você precisa contar e colocar a quantidade aqui. Depois, lá na B está assim: e na coleção 2? Aí você vai lá na coleção 2, conta os selos e coloca a quantidade aqui. Depois, na C, temos aqui: faça um X na coleção que tem mais selos. Então, já que você contou a coleção 1 e a coleção 2, agora você sabe qual tem mais selos. Então, você precisa colocar um xizinho. Pode ser aqui, ó, um xizinho aqui, ou pode ser aqui, tá bom? E daí, agora, nós vamos para número 2. Aqui na número 2 é para fazer a mesma coisa. Observe as imagens e responda às questões. Imagem 1 e imagem 2. Na letrinha A está escrito assim: quantas borboletas aparecem na imagem 1? Então, vocês vão colocar aqui na frente. Depois, na B, está dizendo: quantas flores aparecem na imagem 2? Então, você vai contar as flores e vai colocar aqui, ok? Aqui, a quantidade de borboletas na letra A e na letra B, a quantidade de flores, tá? E vai colocar aqui. Essa é a liçãozinha de casa. Fácil, né? Espero que vocês tenham entendido e que vocês façam tudo com muito capricho, ok? Beijos e até a próxima!